Ei, você aí, antes de começar a nossa aula, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e no Instagram eu sou @Prof. Paulo Bispo. Começar um texto é sempre muito difícil, né? Mas existem estratégias que podem ajudar você. O Enem exige um tipo textual dissertativo argumentativo, que faz com que você defenda uma tese a partir de um ponto de vista pessoal. Tudo começa por um planejamento. Não se esqueça disso. É fundamental que você primeiro faça um plano piloto de sua redação. Primeiro, você deve ficar atento às palavras-chave. Por exemplo, todo tema começará sempre por um substantivo, que é a palavra principal onde você deve focar sua tese. Segundo, faça a correlação entre os textos motivadores e o tema. Você precisa ler todos os textos motivadores que a prova apresenta. E aí você começa a fazer a relação entre eles, né? Essa correlação entre texto motivador e o tema. O terceiro, você tem que ver a importância do tema em nosso contexto. Você tem que reparar qual o problema que o tema apresenta e fazer essa relação com o contexto atual. O quarto, você vai definir uma tese para a temática. Você vai encontrar um problema dentro do tema a partir das palavras-chave que o tema apresenta. O 5. Como é que a minha tese responde à problemática do tema? É muito importante isso. A tese que eu vou defender na minha redação tem que estar diretamente ligada à problemática que o tema apresenta. O sexto, você tem que pensar nos argumentos que você vai ter que apresentar para defender a sua tese. Ó, meu argumento, melhor que o teu, pô. O sétimo passo, você vai ter que ter muita atenção com as possíveis citações que você vai fazer. Fonte, não foi preciso. É o tal do repertório cultural. E você também vai ter que se basear em dados estatísticos, em pesquisas que possam ser usadas dentro da temática. O oitavo passo, pense numa proposta de intervenção. Quer dizer, se você descobriu um problema dentro do tema, se você defendeu essa tese que você apresentou na introdução, agora você vai ter que apresentar soluções para o tal problema que você encontrou. Existem muitas maneiras de você começar uma introdução, e é bem verdade que a prática de leitura, seus conhecimentos de mundo, tudo isso vai ajudar a fundamentar melhor a sua tese. Mas se você ainda tiver alguma dificuldade com iniciar a sua redação, eu agora vou oferecer para vocês algumas estratégias que podem ajudar. A primeira estratégia que eu recomendo são as citações, mas muito cuidado. Você precisa ter muita segurança da fonte, ela precisa ser confiável, elas têm que estar pertinentes ao tema, além, claro, de escrevê-la de maneira correta. As citações coringas são ótimas, no entanto, antes de sair usando por aí à torta e à direita, estude bem o contexto, veja se elas cabem exatamente dentro da sua tese. Segunda estratégia, a alusão histórica. Esse tipo de introdução funciona como uma forma de relato, para contar ou relembrar um fato histórico. Não é uma citação, mas uma referência temática. Inclusive, você pode citá-lo na introdução e depois no desenvolvimento, como uma forma de relembrar o fato. Do mesmo modo que as citações, você tem que ter muito cuidado com a confiabilidade do que está informando. Todo fato histórico tem sempre uma causa e uma consequência que você pode associar ao problema que você está colocando na tese. Então, fatos históricos como Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, são sempre fatos históricos importantes que podem ser feitas conexões daquela época para os problemas atuais. A terceira estratégia é o que a gente chama de conjunto de elementos ou flash. Você pode começar a sua redação por uma sequência de palavras de mesma categoria gramatical, isto é, substantivo, 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 adjetivo, 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 de modo que essa sequência lógica possa estar dentro da temática abordada, claro, né?
E se muito bem feita, ela pode ser uma oportunidade de você fazer um trabalho meio autoral, além de tocar no corretor. É uma maneira de você chamar a atenção dele. Por exemplo, em uma redação nota 1000, o candidato colocou assim, prestem bem atenção, abre aspas, político, ponto, econômico, ponto, religioso, ponto. Esses são alguns dos motivos que já levaram à existência de muitos fluxos migratórios pelo mundo. Tá vendo? Essa daí foi de uma redação nota 1000. A quarta sugestão é o contraponto. Basicamente, essa estratégia se resume em você introduzir uma afirmação sobre algo e logo depois você apresentar um contraponto, a partir, claro, de conjunções adversativas, como entretanto, todavia, contudo. A ideia é causar um conflito. O uso de duas coisas contraditórias, uma se opondo à outra, mas que no final se complementam. A quinta estratégia é a definição. Eu acho que é o método mais prático, mais seguro de você iniciar a sua redação. Você escolhe uma palavra-chave do seu tema e conceitua e define. Você pode se basear numa definição do dicionário ou num contexto histórico ou até mesmo uma definição teórica. O tipo de definição é você que escolhe, mas muito cuidado. Você tem que escolher uma definição que seja objetiva, clara, precisa, para passar corretamente a mensagem. Você pode escolher uma definição baseada no dicionário, num contexto histórico ou mesmo uma definição teórica. O tipo de conceituação, de definição, é você que escolhe. Use esse método com cuidado e com sabedoria para você conseguir passar essa mensagem corretamente. Clica na bio e entre em nosso grupo de estudos. E não se esqueçam, agora em maio teremos o lançamento do nosso curso